Casagrande desce a lenha em Dudu, Gabigol e companhia após a derrota do Cruzeiro na Sul-Americana. É isso aí, galera. No vídeo de hoje vamos ver a repercussão aí da derrota do Cruzeiro. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Botar o óculos que vai sair faísca. É dele, eu vi a entrevista. O dinheiro é meu, né? Eu que compro, eu que pago, né? Então, o lance é o seguinte: o Cruzeiro contratou muito mal. Isso estava na cara, gente. Não foi só eu que falei lá, quando começaram a fazer as contratações, que isso aí não ia dar certo. Ou que o risco de não dar certo era muito grande. Essa é a primeira parte. Segunda parte, Alexandre Matos. Alexandre Matos, cara, é o estilo dele, é isso daí. Ele vai, contrata, se o jogador pede 3 caminhões, ele dá os 3 caminhões, convence o presidente a dar os 3 caminhões, monta lá um monte de cara, sem saber se vai dar time ou se não vai dar time. E outra coisa, paga uma fortuna pro Dudu, que era reserva do Palmeiras, para o Gabriel, que era reserva do Flamengo. O Cássio estava já saindo do Cruzeiro, do Corinthians. O Fagner era reserva do Corinthians. Fabrício Bruno era reserva do Flamengo. E tá todo mundo lá ganhando como se tivessem sido contratados no auge da carreira deles. É verdade. É isso, exatamente. Entendeu? Isso aí o Casão tem razão, hein, galera? Hein, torcedor? Qual é o maior responsável dessa história toda? Na minha visão, que eu escrevi no texto hoje, é o Alexandre Matos, que não é a primeira vez, o primeiro trabalho que ele faz desse jeito. Aliás, ele só faz trabalhos desse jeito. Vai lá e compra caminhão, sabe? Caminhão de jogador. Vai muito pela amizade também, vai muito pela convivência com o cara, sabe? Não tá muito preocupado se está gastando muito ou pouco, até porque o dinheiro não é dele, é do Pedro Lourenço, né? Então eu acho isso, cara. Minha questão é essa com o Cruzeiro. Contratou muito mal, gastou muito e errado. E o Alexandre Matos, só deixar claro aqui, é um ótimo profissional, mas que erra muitas vezes nessa situação de valorizar excessivamente o jogador que ele está comprando, mesmo embaixo. Cara, você não pode pagar o mesmo que o Dudu ganhava no Palmeiras de forma nenhuma. Ele já está com mais de 30 anos, machucou o joelho 1 ou 2 vezes, estava no banco do Palmeiras, e você vai contratar o cara e vai pagar o mesmo que ele ganha no Palmeiras? Não. Isso é lógico. É uma questão administrativa lógica. Perfeito, é isso. E agora é um barata voa geral lá, porque o presidente falou que só contratou jogador ruim. O Cássio... É igual eu tava vendo uns vídeos de salário de jogador, aquele Vitor Roque ganhando mais de 2 milhões no Palmeiras. Os caras pagam um salário alto pro jogador só porque o cara vem da Europa, porque tem um nomezinho, construiu uma carreira. Então o cara tem que pagar pelo que tá jogando atualmente, não é? Vocês não concordam comigo? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Saiu de campo, falando, a culpa é sempre minha, olha como do sistema defensivo, que porcaria que é. E por aí fora, tá todo mundo um apontando pro outro, parece aquele meme do Homem-Aranha. Ele que aponta pra ele mesmo e tal, né, Arnaldo? Eu acho que a montagem... E aí você, acho que talvez a pitada final é a contratação de um técnico estrangeiro, pela primeira vez trabalhando no Brasil, um técnico de perfil rígido, que chega com esse elenco montado e tem uma forma de jogar normalmente, só acompanhar os outros trabalhos dele, completamente diferente. Então, sabe que outro detalhe que aconteceu no domingo? Cruzeiro e Grêmio foi domingo, né? O Grêmio ganhou, não foi isso? Cruzeiro e Inter. Inter. Que o Jonathan Jesus foi expulso em 19 minutos lá injustamente. Quando ele foi substituir, que ele foi colocar um outro zagueiro, qual é a substituição mais correta e que todos os treinadores fazem e que é o certo? Você tem 2 atacantes, você tira um atacante, coloca o outro zagueiro, você recompõe a defesa, deixa o meio-campo montado e você joga com um atacante. 4-4-1. 2 linhas de 4 e um na frente, né? Aí o que aconteceu? Ele tirou o Eduardo, que era meio-campo, e continuou com o Gabriel e Dudu. O time ficou com um jogador com um meio-campo muito vulnerável, porque Dudu e Gabriel não voltam para marcar, nunca voltaram e não voltam agora. E a defesa completa, mas com meio campo inferior, numericamente, do que o Internacional. E o Inter deitou e rolou. E na hora que eu tava vendo o jogo, eu falei assim, eu quero ver quem ele vai tirar agora. Porque ele tinha que tirar ou o Gabriel ou o Dudu. Ele não teve peito de tirar nem o Gabriel nem o Dudu. Ele foi buscar um cara do meio campo. E deixou o time vulnerável. Também tem esse problema. Foi o 13º jogo seguido do Cruzeiro sofrendo gol.
na atual temporada, somando jogos com o Leonardo Jardim, atual treinador, e com o Fernando Diniz antes. E tem essa diferença muito grande. A folha salarial do Cruzeiro é muito superior à do time equatoriano. Um time que eu falei aqui no início do programa, eu não me lembrava. É mais do que obrigação, ainda jogando em casa o time do Cruzeiro ganhar, né? O time brasileiro não pode estar perdendo pra esses times aí que um jogador só do Cruzeiro paga a folha salarial do outro time. Isso é uma vergonha no futebol brasileiro. Desse time, do Mushuc Runa do Equador, e o Cruzeiro acaba derrotado. A gente falou algumas vezes sobre o Cruzeiro e repercutiu a declaração do Pedro Lourenço, do dono do Cruzeiro, outro dia, falando que errou nas contratações, que o futebol é um mau negócio. Ele chegou a falar isso. Vamos ver a repercussão. Conversei com o Alexandre Matos e agora temos que errar menos. De preferência, não errar. Fizemos contratações que não deveríamos. Trabalhar para recuperar isso. Às vezes, temos muitos para uma posição, mas não com o perfil que o técnico precisa. Ele sabe, eu conversei com ele e ele tem consciência. Não tem uma receita certa no futebol, mas o nosso departamento errou muito nisso aí. E o Alexandre é o chefe, então sempre cai nele a cobrança. O Cruzeiro ele fez o seguinte, ele foi numa liquidação, ele viu com vários produtos da moda que passou, sabe? Já mudou ali a coleção e ele comprou tudo como se fosse lançamento. Foi isso que o Cruzeiro fez. Jogadores em baixo ele contratou como se estivesse em alta. Gabriel, Dudu, Fagner, Cássio, o próprio Fabrício Bruno já estava na reserva do Flamengo. Foram contratados a peso de ouro, alguns deles, custando muito dinheiro, como se estivessem em alta. Não teve critério nenhum de contratação. O Cruzeiro tinha uma base no time do ano passado interessante, né? Se você pegasse aquela base, olha, o que a gente precisa? Precisamos de um jogador para essa posição, com o técnico. Já mudaram de técnico, já algumas vezes. Né? Ano passado era o Seabra, né? Sim. Aí do Seabra, aí tiraram o Seabra, que teve a história do João, depois acabou sendo demitido. Seabra que foi o Ronaldo que colocou. Eles já daram o Seabra. Aí depois chegou o Diniz. Aí o Diniz teve uma hora que rolou um boato que ele ia ser demitido. Aí o Diniz fez, não, seria um absurdo, não seria profissional. Aí seguraram o Diniz. Ficou uma sensação de que a entrevista do Diniz deu a ele uma sobrevida. Né? Porque ele foi muito enfático ali, ele jogou bem ali o jogo, né? Ele ficou. Aí mais adiante, caiu o Diniz. Né? 3 jogos do Mineiro, a sobrevida dele. Perdeu a Copa Sul-Americana, não foi para Libertadores, né? Nem para fase preliminar. E aí perdeu os jogos iniciais, ali foi demitido. Aí foram buscar agora o Leonardo Jardim. Olha só que loucura, né? Eles vão buscando aí e tal. A gente sabe disso, né? No ambiente, a repercussão, os amigos da mídia, né? Sempre tem os amigos da mídia que defendem os jogadores e tal. Influenciadores, não é fácil. E ó, do mesmo jeito que a gente fala muitas vezes de vários clubes aqui, tem que falar do Cruzeiro, eu vou passar pro Mauro César já também, porque pra mim é uma falta de vergonha na cara esse time do Cruzeiro. De verdade. O dono do Cruzeiro ele fez um desabafo que pra mim ele foi mal, porque aí ele deixa claro que ele fez besteira, e ele fez mesmo, em várias contratações. Mas quando ele fala isso publicamente, ele gera um clima ainda mais hostil pro trabalho dele. Só que tudo que o Pedrinho falou é verdade, gente. Tudo que ele falou, ele só não podia falar publicamente. Mas tudo que ele falou, o Cruzeiro fez 18 contratações, muitas delas caríssimas, e o time não joga nada. Tem que respeitar o torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro já tá sofrendo, gente, há muito tempo. Desde aquele escândalo policial, desde a Série B, o torcedor do Cruzeiro, ele tá sofrendo e ele continua apoiando o clube, continua indo pra jogo pra ver essa falta de vergonha na cara dos caras que estão ganhando uma fortuna e não estão jogando nada. Então, o que o Pedro Lourenço falou, pra mim, ele tá coberto de razão. Ele só não teria que falar em público, porque ele aí deixa o clima hostil, inclusive entre os jogadores. Então, quem já tá... Olha, tá fácil pro Cruzeiro, hein? Em último lugar na Sul-Americana, nenhum ponto, saldo negativo. E esse Mushuc Runa aí com 6 pontos, hein, galera? Nunca ouvi falar. Você é torcedor do Cruzeiro? Deixa os comentários aí, deixa nos comentários. O que vocês estão achando dessa fase do Cruzeiro, hein? Não tá fácil, né? Rapaziada. Então é isso aí, você que quer saber tudo de futebol, todas as notícias já mastigadinhas, já os melhores momentos dos comentaristas, da repercussão no seu time, se inscreve aqui no canal Sarda News, o canal que traz tudo que é notícia e repercussão de futebol, vídeo todo dia. Então se inscreve, dá essa moral pra nós, se inscreve no canal e bora. Valeu, rapaziada, forte abraço. Fui!